Meu nome é Álvaro Bianchi, eu sou professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp e coordeno, juntamente com o professor André Kaisel e a professora Daniela Mussi, o Laboratório de Pensamento Político, PEPOL, do IFCH Unicamp. O que estudamos? Estudamos fundamentalmente ideias políticas, ideologias políticas, a obra de autores importantes ou relevantes para a ciência política ou para o pensamento político, correntes político-intelectuais, revistas político-culturais, movimentos de ideias que se encontram na sociedade, que se expressam das mais variadas maneiras, inclusive no âmbito das próprias práticas políticas que são objetos de outros estudos, de outro tipo de pesquisa. Na maioria das vezes, abordamos estes objetos a partir daquilo que denominamos de método histórico, procurando reconstruir o ambiente político-intelectual no qual estas ideias tiveram lugar e em que medida estas ideias, por um lado, ganham sentido a partir deste ambiente político-intelectual, por outro lado, ajudam a conformar este ambiente do qual elas próprias fazem parte. Como pesquisa, em grande medida histórica, estamos acostumados a trabalhar com grandes bibliotecas, grandes conjuntos documentais, mas também arquivos históricos que condensam, que reúnem os materiais que procuramos pesquisar. Que materiais são estes? Em primeiro lugar, e evidentemente os mais conhecidos são os livros, mas não apenas os livros. Estes materiais também podem ser os artigos de imprensa, podem ser as cartas que determinados indivíduos trocaram com outros, discutindo temas e ideias que aparecem depois em livros ou em artigos. Podem ser documentos partidários que expressam, refletem também formas de pensamento político, ideologias e ideias políticas que organizam os seus programas e dão um sentido às suas práticas. Os materiais, portanto, empíricos sobre os quais trabalhamos são dos mais variados. Eu costumo dizer que, embora o nosso objeto de pesquisa possam ser teorias, as abordagens que mobilizamos para estudar estes objetos são fundamentalmente abordagens empíricas, ou seja, lidamos com estes objetos como dados empíricos que constituem justamente aquele contexto intelectual e político ao qual eu fiz referência. Podemos nos perguntar se isto é ciência. É claro que a pergunta podemos fazê-la ainda mais ampla, ou seja, nós podemos interrogarmos-nos a respeito do caráter científico da ciência política. O que há de ciência na ciência política? Uma pergunta que repetidas vezes nos fazemos no âmbito do nosso programa de pós-graduação, nas conversas com os nossos alunos e mesmo nas nossas pesquisas. Se nós tomarmos como prática científica, considerarmos que esta prática científica ela segue um modelo, que é um modelo próprio das ciências naturais, e em particular daquelas como a astronomia, no qual a possibilidade de interagirmos com o objeto é praticamente nula, ou mesmo nula. Enfim, se nós tomarmos isto como um modelo, de fato a ciência política está muito distante em suas práticas e no tipo de conclusões às quais pode chegar destas ciências. Mas podemos nos perguntar, é este um modelo aplicável a todas as ciências? E podemos nos perguntar isto para as chamadas ciências naturais. Ou seja, o modelo da astronomia é igual ao modelo da biologia, por exemplo? Certamente não. E muito menos pode ser considerado igual
a um modelo de organização da prática de investigação que é próprio das ciências sociais e, em particular, da ciência política, que é desta que estamos falando. Agora, se, em vez de pensarmos em um modelo de ciência, se em vez de pensarmos em um único método que dê conta de todas as ciências, pensarmos em um conjunto de características que organizam uma prática de construção do conhecimento que chamamos de prática científica, né, talvez ali possamos estabelecer certas semelhanças. Que características são essas? Bem, eu penso que as principais características são a generalidade, ou seja, a capacidade do conhecimento científico ser generalizável, ou seja, ele não é um conhecimento de um evento, né, mas o conhecimento de um evento nos permite conhecer outros eventos. Conhecimento científico é também um conhecimento sistemático, né, que implica em uma organização dos procedimentos, né, que permite que cheguemos aos resultados, adequados. Né. O conhecimento científico ele é coerente, ou seja, ele busca resolver contradições que apareçam na própria prática de investigação, mas principalmente o conhecimento científico, a prática científica é uma prática que está aberta à suspeita. Ou seja, a prática científica, o conhecimento científico que é o seu resultado, pode ser testado por outras pessoas, por outros pesquisadores, por outras pesquisadoras, com o intuito de confirmá-lo ou refutá-lo. E esta abertura que a ciência tem à confirmação, mas principalmente à refutação, a possibilidade do conhecimento científico vir a ser refutado com base em novas informações, é isto que define a ciência, a caracteriza, põe os seus limites e, por outro lado, a demarca de outras formas de conhecimento, como, por exemplo, o senso comum ou mesmo as chamadas pseudociências. Bem, se quiserem conhecer mais a respeito do PEPOL, vocês podem acessar o nosso Instagram, vocês podem acessar o nosso site, ou podem simplesmente procurar os professores, as professoras que estão envolvidos com este projeto, e teremos o maior prazer de conversar com vocês.